E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente terminar o nosso estudo sobre a oração que o Mestre nos ensinou, ou como é conhecida popularmente, a oração do Pai Nosso. Então, no primeiro vídeo, eu enfatizei aqui o fato da oração em secreta, santificar o nome de Deus, que a oração deve ser feita ao Pai. Agora eu quero dar continuidade. No capítulo 6, versículo 10, vai estar dizendo assim: venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Então a nossa oração ela sempre deve ser feita no sentido de que a vontade de Deus ela se cumpra na nossa vida. É um erro quando pessoas acreditam que elas podem reivindicar algo de Deus, que elas podem determinar, que elas podem decretar, ou coisa do tipo. Quando a Bíblia diz que segundo a sua vontade é que ele nos responde. Então o nosso foco deve ser a vontade de Deus e o cumprimento dela, o seu reino, o reino dele que é eterno, venha e se estabeleça, se cumpra na nossa vida aquilo que é do seu propósito, aquilo que é da sua vontade. Tem que ter muita ousadia para orar assim, tem que ter coragem e tem que estar disposto. Porque não adianta você falar, Deus, faça a sua vontade na minha vida, e depois você querer seguir o seu próprio caminho. Não vai funcionar. Muita gente vive uma vida de desgraça, de desordem, justamente por isso. Porque essas pessoas falam para ser feita a vontade de Deus na vida dela, colocam a vida no altar de Deus e depois querem viver a sua própria vontade. Não funciona. A sua oração deve sempre ser no sentido de que a vontade dele se cumpra em sua vida. E que o reino dele, a vontade dele seja estabelecida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia. Você veja bem aqui que tem um pão para cada dia. Cada dia Deus tem uma provisão para a sua vida. Depois que eu entendi que existe como que eu poderia dizer, essa providência divina para a minha vida, eu nunca mais passei fome, eu nunca mais passei necessidade. Já até passei necessidade, uma coisa ou outra, mas fome de faltar comida nunca mais. Porque você entende que Deus ele tem o pão, ele tem o suprimento de cada dia para a sua vida. Todos os dias. As pessoas não precisam ficar desesperadas, fazendo campanhas, enfim. Porque ou será que vai faltar? Não. Deus ele tem para cada dia da tua vida, ele tem a provisão necessária para o seu mantimento. O pão de cada dia ele te dá hoje. A comida, o dinheiro, aquilo que você precisa para se manter vivo, para se manter em pé, ele vai te dar a cada dia. E se ele não der, é porque ele tem algum motivo especial para isso. Perdoa as nossas dívidas. Aí alguém vai dizer, mas ele já perdoou todos os nossos pecados lá na cruz. É de fato, ele já conquistou o perdão, ele já sofreu a ira de Deus para que todo o nosso pecado fosse perdoado. Só que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós precisamos confessar para que a gente seja sarado, para que algo seja rompido no nosso interior. Você vai ver que na Bíblia era muito comum as pessoas confessarem os pecados. Principalmente quando elas sofriam alguma derrota, elas já olhavam, opa, será que tem algum pecado? Será que tem alguma coisa errada? Então é algo importante estar confessando o pecado a Ele, não a homem, mas a Ele. A Bíblia também diz para confessar nossos pecados uns aos outros, para que saremos. Mas precisamos confessar os nossos pecados para que a gente possa ser sarado, para que a gente possa ser transformado e para que o nosso relacionamento com Ele não seja atrapalhado. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui também é uma coisa, um princípio interessante. Para que a sua oração não seja interrompida, para que a sua oração não seja atrapalhada, você precisa perdoar as pessoas que te ofendeu. É difícil? É difícil, mas é um princípio bíblico, é um princípio cristão, um princípio do perdão. Talvez hoje a igreja fale pouco sobre isso, mas a Bíblia sempre nos ensinou a perdoarmos, a liberarmos as pessoas. Estevão estava sendo apedrejado e estava orando para que Deus não imputasse neles o pecado. Jesus estava sendo crucificado e estava dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Deus ele não vai responder um coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de raiva. É necessário chegar e liberar o perdão. E caso você não consiga, fale para Deus, Deus, eu não consigo perdoar. Quebranta meu coração, transforma, me perdoa, muda, tira esse coração duro e dá um coração sensível. Não nos deixe cair em tentação.
mas livra-nos do mal. Então nós não podemos entrar naquele ambiente de tentação. A nossa oração ela sempre deve ser para que Deus nos livre de entrar naquela situação de tentação, que depois que você entra, é uma situação difícil de sair. Muitas pessoas erram porque elas ficam ali naquele ambiente, sabe que vai ser tentada ali. Por exemplo, uma pessoa que foi viciada, ela sabe que se ela for no boteco, ela vai ser tentada ao vício. Mas ela quer ficar naquele ambiente. Você vai pecar, você vai cair. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir das paixões da mocidade. E nossa oração sempre deve ser para que o Senhor nos livre do pecado, para que o Senhor nos livre de entrarmos em tentação. Entramos naquele ambiente de tentação que depois é muito difícil sair. Veja o exemplo de Sansão. Foi seduzido lá e foi difícil. Deus restaurou a vida dele? Restaurou. Mas não foi bonito o fim dele, né? Poderia ter um finzinho um pouquinho melhor. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui você está reconhecendo a supremacia de Deus, a grandeza de Deus, que dele é o reino. Não é do ser humano, não é de ídolos, não é de santos, não é de deuses, é dele. O reino, a glória, o reino, o poder e a glória para sempre pertence a Ele. Reconheça a grandeza, a soberania dEle e se submeta a Ele para que a vontade dEle seja feita em sua vida. Se esse vídeo falou com você, compartilhe para que fale com mais pessoas. Agradeço sua atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo.